Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o segundo nível de aproximação. Espero que você não esteja ansioso, ansiosa para vender ainda, né? Eu sei que tem essa ansiedade dentro da gente, mas nunca é demais falar que essa ansiedade atrapalha. Justamente isso que faz a gente meter o pé pelas mãos e, enfim, né, queimar etapas e não conseguir o objetivo final, que é justamente esses 3K, né? E se tudo der certo, muito mais do que isso. Então, indo direto ao ponto, sem enrolação, tá? No primeiro nível de aproximação, nós entendemos como chegar nas pessoas, né? Fazer uma amizade virtual com pessoas aí que nós ainda não conhecemos e elas também não nos conhecem. E esse momento do primeiro nível é um momento muito delicado, porque a primeira impressão é a que fica e nós não queremos que fique nenhuma impressão ruim, porque isso fecha portas, aumenta essa barreira social, não é isso? Falamos aí que existe uma barreira social nas pessoas e nós precisamos trabalhar para que essa barreira diminua e que a gente possa, com isso, ir se aproximando aos poucos da pessoa. Ela vai baixando a guarda, nós vamos chegando cada vez mais perto. E o primeiro nível realmente é algo mais light mesmo, né? Nós não precisamos fazer tanto esforço, é só cumprir um protocolo. Já no segundo nível, nós vamos colocar a mão na massa, tá? É questão de contribuir, é questão de oferecer ajuda, realmente criar um engajamento. Então aqui nós já começamos a colocar a mão na massa. Nesse instante vamos entender o que é preciso fazer. Diferente do outro gráfico, eu criei 3 situações aqui que nós precisamos passar, 3 etapas, tá? Um passo a passo simples. Primeira coisa, contribuir com as discussões nos comentários, ok? A maioria desses passos aí, tanto do primeiro nível, né, tirando a hora da dúvida respondida, quanto nesse nível, é somente nos comentários. Nós não vamos publicar absolutamente nada nesse início. Nós estamos sentindo o terreno, estamos mapeando o público, as pessoas, então vamos trabalhar inicialmente apenas nos comentários. Quando fizermos aí as nossas publicações, é interessante já ter um capital social pré-estabelecido para que a gente possa, então, criar a autoridade necessária. Bem, então, nesse primeiro ponto do segundo nível de aproximação, você vai contribuir com as discussões. Como assim? Você vai lá fazer comentários mais longos. Nós vamos sair desses comentários mais bobinhos, mais rasos e vamos colocar um pouco mais de profundidade, com o objetivo, tá, de se destacar da multidão, se destacar na média e gerar conexão. Vamos entender isso um pouco melhor. Se você fez o dever de casa aí certinho, você viu que as pessoas são muito medianas. Isso pode ser comprovado, eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? Pega um aniversário de um amigo seu, entra na linha do tempo dele, você vai ver lá, parabéns, felicidades, parabéns, felicidades. Ninguém se dá um trabalho de escrever algo mais longo, mais profundo. E não é diferente nos grupos, seja a discussão que for, do assunto que for, você sempre vai se deparar com comentários rasos. Então alguém colocou alguma dieta do suco detox e os comentários estão lá. Não tem esse ingrediente aqui na minha cidade. Nossa, isso deve ficar muito ruim. Ah, não sei o que. É tudo coisinha superficial. E aí, o que seria contribuir com as discussões? Pesquisar sobre o assunto, tá? Vamos pegar esse exemplo do suco detox e voltar lá e falar, olha, o elemento X da receita aqui é perigoso para gestantes, ou então pode fazer mal para quem tem pressão alta. Então, isso seria contribuir de fato com as discussões. Não é ir lá colocar superficialidades. E nesse instante é a hora que você precisa pesquisar. E aqui começa, né, fazer um pouco mais de sentido quando eu te disse para escolher algo que você tem afinidade. Ninguém consegue se aprofundar no estudo, por exemplo, de bolsa de valores, de um argumento X de uma discussão, se não gostar desse assunto. Então é muito importante você pegar algo que você tem uma afinidade inicial. Se possível também, conheça um pouquinho do assunto, para não ficar maçante essa parte de discussão. É muito importante entender que as pessoas desistem por é uma soma de vários fatores. E nesse primeiro instante, quando a gente vai começar a vender na internet ou buscar nossos resultados, é importante você minimizar todas essas dores de cabeça. Tudo que tiver na sua mão e você puder fazer para facilitar a sua vida, você vai fazer. Então, pegar algo que você gosta de fazer, gosta de falar, passa a ter sentido aqui nesse instante, tá? Da estratégia nesse contexto aqui. Então nós vamos pesquisar e escrever comentários maiores. Como? Vamos pegar esse exemplo do suco detox e do ingrediente que faz mal para gestantes, por exemplo. Você vai contar uma história, tá? Sempre conte história. Se você tá com um caderninho aí,
anota isso, deixa colado aí no seu computador por 30 dias. A narrativa que você usa para gerar conexão, para fazer venda, é história. Sempre tenha essa narrativa. Fala, olha, a minha prima teve um problema sério, ela estava grávida de 5 meses e aí ela ingeriu o elemento X, ela tinha alergia e deu problema para ela. Foi um susto, mas graças a Deus ela está tudo bem, espero que não aconteça com ninguém. É isso, tá? Vamos supor que você leu lá um artigo falando que o elemento X faz mal para a pessoa. Você não vai, tá? Esquece Ctrl+C, Ctrl+V. Não é para copiar e colar. Você precisa colocar nas suas palavras. Você tem que realmente entender o que é que você está fazendo, entender o que é que você está falando para otimizar seus resultados. Então você vai pegar uma informação, talvez que você ache aí no Google, tá? O Google tem tudo. Entra lá que eu não tenho dúvida que você vai achar conteúdos intermináveis sobre todo tipo de assunto. Então, nós temos na publicação um assunto específico, supondo aí que seja suco detox e informações dos ingredientes, e essa pesquisa é feita justamente dessa forma. Você coloca lá perigos do suco detox, propriedades da canela, vamos supor que um dos ingredientes é canela, propriedades químicas da canela, e tenta achar coisa interessante. Essa questão de se destacar da multidão passa muito pelo simples fato de você colocar uma informação para a pessoa que ela não sabia. Ela passa a pensar, nossa, essa pessoa é interessante, hein? Não sabia disso, me ensinou uma coisa. É esse tipo de sentimento amplificado de formas repetidas, ou seja, você não vai fazer isso aqui só uma vez, tá? Você vai fazer várias vezes e criar sempre essa repetição. A pessoa que está lá no grupo tem que pensar, sempre que vê a sua foto, opa, vou parar para ler o comentário dele, o comentário dela, porque é sempre muito interessante, eu sempre aprendo coisas novas, ele sempre traz pontos de vistas diferentes, então eu vou dar uma olhada aqui. Esse tipo de expediente, de rotina que você precisa criar. Lembra quando a gente falou que tudo tem um tempo? A semente precisa de um tempo debaixo da terra para germinar, para então nascer o broto. Isso é construir essa germinação. A repetição traz esse condicionamento inconsciente ainda, tá? De que você é uma pessoa que sabe das coisas. Isso começa a ficar mais claro para a pessoa. Num segundo momento, nós vamos colher o fruto disso, ok? Então, contribuir com as discussões realmente é começar a escrever textos mais longos, mais profundos, tá? Não vai escrever a Bíblia, mas que seja maior do que a média do que as pessoas estão falando ali. Pode ser 5 linhas ali, 7 linhas, uma historinha pequena. Isso já é suficiente para se destacar na multidão. Se nós estivéssemos num grupo de especialistas, talvez você ia penar um pouco, mas como é um grupo normalmente com pessoas comuns, tá? Elas são muito rasas, muito medianas e eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar aí, beleza? Vamos entender o conceito, depois nós vamos dar mais exemplo mais para frente. E o que é o efeito desse trabalho? O que você tem que observar para saber se está dando certo ou não? Curtidas e comentários. Curtidas dentro do seu comentário. Você não publicou nada. Tem lá uma publicação, alguém falou alguma coisa e você comentou. Esse termômetro que tem que ter aí é justamente de curtidas. Quantas curtidas tiveram os outros comentários dessa mesma publicação de suco, tá? Vamos pegar essa de suco como exemplo. Então você vai ver lá que tem comentários que teve no máximo 2 curtidas, 3 curtidas, você precisa ter mais curtidas do que as outras pessoas. Seu comentário tem que ser bacana. Precisa treinar, tá? Porque é um treino, isso é um processo. A primeira vez pode ser que você não consiga, a segunda, a terceira, a quarta já, a quinta melhor, a sexta você já consegue muito. Então, seu comentário tem que ser realmente diferenciado. Então, a curtida é o indicador que você vai ter para saber se a sua discussão, o que você está dizendo ali está sendo relevante para as pessoas. E claro, o objetivo, se possível, tá? Não se prenda a regras, a gente está falando isso desde o começo, mas se possível fazer com que seu comentário se torne a discussão principal da publicação. Como assim? A pessoa publicou sobre sucos detox. Todo mundo está ali na média, falando um comentário raso, uma besteirinha. Você foi lá e colocou que o ingrediente X faz mal para quem tem pressão alta, por exemplo. O que nós precisamos sempre tentar fazer, e quando isso acontece, é um sinal muito claro que você está acertando na mosca, é que as pessoas passam a ignorar a publicação
que tinha como objetivo principal passar uma receita de suco detox e de repente o seu comentário passa a ser o assunto principal. As pessoas começam a falar justamente de pressão alta, começam a discutir ali sobre o alimento que você falou, que né, pode dar problema, começam a listar outros alimentos, ou seja, de repente ninguém mais está falando de suco detox, e sim sobre pressão alta e alimentos. Só que isso nos comentários. Ou seja, você realmente conseguiu fazer o seu comentário ser mais relevante do que a própria publicação. Isso é coisa para poucos, tá? Isso daí, quando você consegue fazer uma coisa dessa, pode ficar tranquilo porque você está definitivamente no caminho certo. Bacana, então você vai replicar isso e o indicador de quando parar com isso são justamente essas curtidas e comentários. Na verdade, você não vai parar nunca de fazer essa aproximação nos grupos, de elogiar. Isso é um processo que ele vai aumentando em complexidade e você vai mantendo tudo. E é impossível falar parâmetro de tempo. Eu poderia te falar, olha, 5 dias é suficiente. Só que tem pessoas que não conseguem atingir esses indicadores de ter curtidas e pessoas comentando em cima dos próprios comentários, que é isso que a gente falou. O comentário que você fez passa a ser o principal assunto da publicação e isso varia, né? Varia de quem está executando o desafio 3K. Mas o que é importante você visualizar, tá? Nunca é tempo, nunca é nada disso. É questão de causa e efeito. Você fez algo, teve o efeito que você estava esperando? Sim, então beleza. Vamos replicar, continuar replicando e vamos partir para a próxima etapa. E qual é esse indicador, no caso? O número de curtidas total ali da publicação, dos comentários da publicação. Nós vamos visualizar isso claramente quando a gente for colocar a mão na massa, se não me engano, na semana 2, ok? Mas de forma bem resumida, se o comentário que mais teve curtidas teve 10 curtidas, você vai tentar ter pelo menos 10 também, 11 se de preferência, 12, 15, beleza, simples assim. Conquistado esses indicadores, você vai continuar replicando e vamos passar para o próximo passo. O próximo passo que você vai fazer é oferecer ajuda. Você vai oferecer ajuda para as pessoas, ainda nos comentários, tá? Não vamos fazer publicação ainda. Então, como a gente disse aí, a primeira coisa que você vai fazer nos comentários é se destacar da média através de contribuição, né, com as discussões. Você vai colocar comentários aí mais longos, mais profundos, né, contando historinhas, tudo mais. Beleza, agora nós vamos colocar a mão na massa, vamos oferecer ajuda para o máximo de pessoas possível. Então, se tiver rolando uma discussão de alguma coisa, alguém falando de alguma dificuldade, né, vamos pegar aí como exemplo o pet shop, que você esteja trabalhando com isso e está lá num grupo de pet e alguém está falando que o cachorro está tendo problema com o cachorro dela, que urina dentro de casa e fica um mau cheiro. Você vai oferecer ajuda, não só contribuir em termos de passar informação, mas você vai falar realmente para essa pessoa, olha, tenta fazer isso, isso, isso. Evidente que você vai pesquisar e fica cobrando dela os feedbacks. E aí, como é que estão as coisas? Conseguiu? Não conseguiu? Você vai fazer isso com várias pessoas. Então, além de contribuir com as discussões, que é algo mais teórico, né? Mais que você acompanha de longe, onde você vai criar um texto e vai deixar lá e tudo mais, nesse caso, agora, nós vamos realmente pôr a mão na massa e, como se diz, procurar problema. Vamos procurar problema para resolver. E vários, tá? O máximo. O que você precisa entender é que, vamos entender o porquê. Quando uma pessoa começa a falar que está com um problema como esse de cachorro urinando dentro de casa, publicação é um imã, tá? Atrai várias outras pessoas que também têm esse problema. Só que não são todas as pessoas que se expõem em grupos. Muitas ali só acompanham, elas têm o mesmo problema e estão ali acompanhando a publicação sem se manifestar. A pessoa está só lendo e está acompanhando. E quando você ajuda uma só pessoa, seja autora da publicação ou não, às vezes você está atuando numa publicação que tem esse problema, só que lá nos comentários várias pessoas falaram que tem esse problema também. Você pode, vai e deve então ajudar a autora da publicação e, se for o caso, as pessoas que estão ali nos comentários. E se você sentir que tem muita gente, vamos supor que aquela publicação que alguém fez, lembrando que você está atuando apenas nos comentários ainda, deu muita repercussão. Então você tem a oportunidade de mostrar a sua liderança, tá? E o seu comprometimento
com o grupo e com as pessoas. Como? Você pode, por exemplo, propor a criação de um e-book. Fala, pessoal, eu sei resolver esse problema, eu já passei por isso. A historinha, eu já passei por isso. Tinha um cachorrinho que a gente gostava muito dele e ele fazia esse tipo de coisa dentro de casa. A gente passava muita vergonha, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos resolver. Hoje ele não faz mais isso. E se vocês quiserem, eu posso escrever um e-bookzinho, sei lá, de 3, 5 páginas. Ou então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando um pouco do que eu fiz aí para resolver isso, né? Escrever texto é difícil, às vezes não fica bem compreendido, né? Só para passar um passo a passo do que eu fiz, que pode realmente, eu tenho certeza que vai resolver o problema de vocês. Ou então, dependendo, tá, do tipo de assunto, vamos supor que seja emagrecimento e as pessoas estão com dificuldade de perder gordura abdominal. Você pode propor tanto a criação de um e-book como um grupo do WhatsApp, um grupo dedicado só para falar disso, ou qualquer iniciativa prática. Se você levanta a mão no grupo e fala, pessoal, vamos nos organizar para fazer algo onde todos nós vamos sair ganhando, cada um contribui um pouquinho de informação. Grupos e pessoas, né, eles admiram esse tipo de iniciativa. Pessoa que tem liderança fala, não, nós vamos fazer. E o que você vai começar a criar, então, é como se fosse uma primeira oferta. Você vai começar a engajar o público em torno de uma iniciativa ali que vai ajudar a todos. E peça a permissão do administrador. Fala, olha, se o administrador permitir, marque ele na publicação, vou fazer um e-book e entrego aqui para vocês. Vou criar alguns vídeos explicando e passo aqui para vocês. Isso é muito válido, tá? Presta atenção nisso que eu estou falando. Isso é muito válido em grupos onde o administrador é um carrasco. Tem todo tipo de administrador. Você vai ver que tem administrador bonzinho, tranquilo. Tem uns que são difíceis, tá? Muito difícil. E quando você coloca ele numa situação pública, onde várias pessoas estão ali observando, as chances dele dizer sim e você conseguir, então, começar a criar um tipo de engajamento mais aberto, aumentam muito. Então, tá? Principalmente em grupos onde o administrador é uma pessoa mais complicada, né? Com a convivência com ele lá, você vai observar, vai fazer esse mapeamento e vai enxergar se ele é alguém mais tranquilo ou não. Se não for, essa iniciativa é algo que realmente resolve esse problema dele ficar te bloqueando. E pode também ser uma oportunidade para que você se aproxime dele. Uma vez que ele permita você fazer conteúdo e colocar lá no grupo, né, sempre entre em contato com ele, vê se ele não tem uma palavrinha, vê se ele não quer participar, faça uma entrevista com ele. Enfim, através desse motivo de fazer conteúdo para ajudar pessoas, nós vamos matando vários coelhos com uma cajadada só. Então, se você pede a permissão dele publicamente, vai envolvendo ele no assunto, olha, o que você acha? Você que é dono do grupo, você tem experiência nisso, você está acompanhando as discussões aqui há diversos anos, como é que é? Né? E caso ele aceite, ele fala, não, pode fazer, eu assino embaixo. Você agradece ele publicamente também, e depois manda uma mensagem box, que é uma oportunidade de você chegar junto, chegar mais perto também desse administrador, ok? Então essa questão de ajuda não tem eira nem beira, é correr atrás de problema e pega o máximo possível. Isso que eu falei aqui de criar e-book, grupo de WhatsApp, é quando você vê uma publicação, tá, que teve uma repercussão muito grande com o mesmo problema. Então, várias pessoas têm um cachorrinho que urina em casa. Tenta criar uma solução para isso. Seja um grupo de WhatsApp, faz uma sequência de vídeos, propõe a criação de um e-book, algo que, enfim, mostre a sua liderança e o seu comprometimento com o problema das pessoas. Caso você não encontre uma publicação que tenha grandes repercussões, sem problema também, ajuda um a um. Tá? É importantíssimo entender que o problema de um é o problema de muitos. São poucas as pessoas que chegam lá no grupo e expõem problemas. Às vezes a pessoa está com problema de perder gordura abdominal, ela está procurando solução e ela está acompanhando a publicação. Ela não está falando nada, não está se manifestando, mas tem muita gente ali. Eu diria, arriscaria dizer que quase na proporção de 1 a 10. Se tem 2 pessoas ali falando que o cachorrinho está urinando em casa, tem 20 acompanhando que não estão se manifestando. Então é muito importante entender essa questão do Facebook. O que está ali público, tem muita gente que é reservada, ela não quer que fique público, mas ela está acompanhando, ela está lendo. Tem um público, um universo ali de pessoas observando tudo que você está fazendo. E essa questão de oferecer ajuda, mostrar que você é uma pessoa que põe a mão na massa, que quer ajudar, que quer contribuir, isso é muito importante. Tanto que o efeito disso são solicitações de amizade. Quando você começa a fazer isso,
tá? Antes também, quando você está contribuindo com as discussões, essas solicitações de amizade já podem aparecer, mas quando você começa a ajudar e criar essas iniciativas de vou fazer um e-book, vou entrevistar o administrador que ele sabe disso, né? Você pode pegar relatos de pessoas, outras pessoas que também resolveram esse problema, por exemplo, do cachorro que urina, pessoas que estão dentro do grupo, que fazem parte do grupo, e conversar uma a uma, tá? Inbox, para entender como é que elas solucionaram isso, criar um e-book e entregar para o grupo. Esse tipo de iniciativa tem muito peso, tá? E outro efeito também que acontece são as mensagens inbox. Isso aumenta pra caramba. Muita gente passa a te perguntar coisas inbox, quer saber como você resolveu o problema, quer saber o que você acha disso, daquilo. É simplesmente incrível o efeito, tá, de quando você oferece ajuda. Isso é a regrinha da reciprocidade. As pessoas se sentem gratas. Mesmo que você não tenha ajudado uma pessoa diretamente, mas só pelo fato dela ver que você é alguém que ajuda, que colabora, que contribui, ela sente gratidão por você. Isso é muito louco, tá? Mas é o que acontece. E você deve, tá, sentir nitidamente a sua popularidade aumentar. E é muito importante não passar o carro na frente dos bois. Se você já começa entrando num grupo, por exemplo, pula lá todas as etapas e já começa a querer ajudar, as pessoas falam, mas quem é você? O que é isso? Pessoa arrogante, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. É isso que o cérebro reptiliano faz. Quando você chega a alguém que está com a barreira social lá em cima, é preciso baixar, calma. Ela vê que você não oferece riscos. A gente fez todo esse trabalho anterior para chegar até aqui e poder ajudar as pessoas sem que elas interpretem isso mal. Então é muito importante seguir todo esse passo a passo para garantir sucesso nesse ponto, principalmente também o anterior, onde nós vamos gerar conteúdo de mais profundidade. E eu sublinhei aqui, coloquei em letra grande, não venda nada ainda, tá? Não venda nada, porque nesse estágio as pessoas já começam a querer saber sua opinião sobre diversas coisas. Não, mas será que não tem nada, nenhuma outra coisa que consiga resolver essa questão da minha gordura abdominal, ou então essa questão do meu cachorrinho? Você conhece alguma coisa? A pessoa te pergunta esse inbox, tá? Resista. Não dê link de afiliado ainda. Você vai falar, olha, com certeza existe. Mas a questão é, nós estamos organizando aqui um e-book, deixa eu pegar informações, eu vou te passar isso sem custo algum, você tenta, se não der certo eu também vou pesquisar uma alternativa, mas se segure, não venda nada ainda, tá? Isso marca muito a pessoa, quando ela vê que você diz para ela que sim, tem uma solução paga, mas pera lá, vamos tentar resolver de uma forma que você não tenha que colocar a mão no seu bolso. Ela admira isso muito. Aí, nesse ponto, nesse instante, ela fala, cara, essa pessoa é totalmente inofensiva, essa pessoa é colaborativa, ela realmente quer me ajudar. Você realmente conquistou a pessoa e, num segundo momento, com certeza ela vai comprar de você. E não só uma, como várias vezes, ok? Bem, simples assim, só começar a ajudar, se envolve em problemas verdadeiramente e corre para ajudar essas pessoas a solucionar isso. E por último, você vai fazer uma repaginação da dúvida respondida. Então você vai fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de colocação, mesmo que você já saiba a resposta. É aquilo que a gente fez no primeiro nível de aproximação, exatamente a mesma coisa. Mas o objetivo aqui é você mensurar a evolução da sua popularidade. Quando você fez a primeira vez, supondo que tenha dado 5 comentários e 3 curtidas, um exemplo. Você vai fazer uma pergunta, como da outra vez, e vai acompanhar se o número de comentários e curtidas aumentaram, tá? Se você fez tudo isso certinho e conseguiu aqui, nesse primeiro passo aqui do segundo nível, né, contribuir com as discussões, conseguiu os efeitos necessários, curtidas e comentários, ofereceu ajuda, resolveu o problema, começou a ganhar solicitação de amizade e mensagens inbox, e chegou aqui na dúvida respondida e não conseguiu engajar, tá? Então você vai parar tudo e vai entrar em contato com o nosso suporte, porque aí sim tem alguma coisa muito errada. Isso tem que acontecer. O número de curtidas e comentários tem que ser maior do que a outra vez, do que a outra pergunta, a vez anterior que você perguntou. Porque o efeito realmente é o crescimento do engajamento. E aí, o que você vai fazer então? Você vai responder aos poucos, tá? Para ser mais visto. Vai dar uma ranqueadinha também. Essa etapa final é apenas um mecanismo de controle para você realmente ter a certeza, a garantia de que você está no caminho certo, de que tudo que você está fazendo, com contribuição, com as discussões, com oferecer ajuda,
tá gerando fruto, tá gerando capital social. Esse aumento tem que acontecer, beleza? Aí, Faruque, preciso anotar a primeira vez? Não, tem que ficar nítido para você, tá? Olha, dessa vez deu muito mais certo. Tem que ficar nítido isso, que esse aumento tá expressivo, tá? Se você não vai utilizar isso daqui em 20 grupos, você vai pegar aí talvez 10 grupos, meia dúzia de grupos já é suficiente para fazer o desafio 3K. Então, a questão é você mensurar, tá? A primeira vez, quanto que deu isso? Se você acha que vai esquecer, anota, vai, mas é só você sentir. Você vai bater o olho e falar, nossa, agora me responderam muito mais, agora curtiram muito mais. Beleza? Simples assim, não tem segredo, tá? Contribuir com as discussões, ajudar o máximo de pessoas possível e então você mensura. Opa, deu errado, não tá dando certo, então vamos voltar, vamos contribuir mais, vamos oferecer mais ajuda, mensura. Opa, tá melhorando, então vamos mais. E vai fazendo, isso é um ciclo, tá? Isso daí você faz, mede, ajusta, faz de novo, mede, ajusta. Aí, Faruque, tem que fazer esse ciclo quantas vezes? Talvez nenhuma, tá? Se você trabalhou muito bem aqui, contribuiu com as discussões, ofereceu ajuda e fez isso muito bem, você já vai notar esse último indicador. As pessoas estão mais engajadas? Sim, então você vai partir para o próximo nível. Ah, não, tá quase a mesma coisa do primeiro nível. Não, então volta, vamos fazer mais, vamos contribuir, vamos oferecer ajuda. E isso não vai parar, tá? A tendência é você vai fazer isso de forma repetitiva e constante para gerar consistência, ok? Essa consistência que vai trazendo um acúmulo de popularidade que ao longo do tempo, tá? Coisa de 10 dias, isso daí já explode, você já gera uma autoridade, uma popularidade excelente, que é o que nós vamos ver, tá? No terceiro e último nível de aproximação, já na próxima aula, ok? Então é isso, obrigado e até lá.